Muito bem, estamos mais uma vez com mais um vídeo do canal aqui, o Fala Mais Psi. E hoje a gente vai trazer um assunto aí que está em voga, né? Que é a tal famosa série da Netflix, Adolescência. E a gente quis montar aí uma roda de conversa para falar um pouquinho sobre algumas percepções que nós tivemos e tudo. Vamos apresentar aqui o pessoal, né? Vamos pela ordem aí. Quem vos fala, eu sou o Anderson Ueno, sou psicólogo clínico, eu trabalho com abordagem comportamental e eu tenho a maior parte da minha experiência na psicologia clínica também, tá, gente? E espero que eu consiga trazer aí algum debate aí para poder a gente trocar uma ideia sobre o que está acontecendo. Segue a ordem aí, se apresentem. Olá, eu sou Elisa, sou psicóloga clínica, atuo na abordagem psicanalítica e trabalho em clínica, e vamos discutir um pouquinho sobre essa série aí que está causando tanto alvoroço aí. Olá, sou a Tainara, também sou psicóloga clínica pela abordagem da psicanálise. Bora começar a discussão, então? Gente, antes da gente continuar, só para uma questão de formalidade, Elisa Psinin, Tainara Almeida, tudo bem usar a imagem de vocês? Claro. Para a divulgação do vídeo, do meu canal. E é isso, gente. Vamos lá. Deixa só a Elisa voltar aí, que caiu a câmera dela. Isso acontece, não tem problema não. Enquanto isso, eu vou trazendo mais ou menos a ideia do que a gente vai trazer, a gente vai bater um papo aqui, tá? A série, o que ela fala, né? Eu trouxe aqui, eu separei alguns detalhes dele. A série, ele traz uma história de um garoto em torno de 13 anos de idade, e ele simplesmente é acusado de assassinato, né? Ele foi autor de um assassinato, ele é acusado de assassinato de uma colega de turma dele, uma colega de escola. E já começa assim, né? A cena já começa dessa forma. E isso leva terapeutas, ou polícia, a própria família a se questionar o que aconteceu, né? Então começa aquela coisa de o que aconteceu, né? O que levou a isso, né? O que é essa série? Ela é um drama, ela é uma minissérie, tá? Ela tem 4 capítulos. E a gente tem aqui alguns atores, né? Então, estava estrelando o Stephen Graham. Desculpa a minha pronúncia, tá, gente? Se eu estiver falando alguma coisa errada, a gente releva. O Ashley Walters e o Erin Doherty. E a criação, né, roteirização, foi por Jack Thorne e Stephen Graham. Inclusive, esse Stephen Graham, ele atua como o pai do menino, tá? E é isso, a série é mais ou menos isso. Uma coisa que chama bastante atenção também, inclusive a gente pode falar um pouquinho sobre isso daí, é como foi a característica da filmagem, apesar que não é o foco, tá, gente? A gente pode falar sobre um pouquinho isso daí. A Elisa voltou, vamos aí, deu tempo. É normal, tá, gente? A plataforma, às vezes, ela cai um pouquinho o vídeo, porque ele dá uma pesada, não esquenta a cabeça com isso daí, não. Isso daí ao vivo é assim mesmo. Então, que eu separei aqui, alguns pontos aqui pra gente trocar uma ideia. Como eu falei, uma coisa que chama atenção nessa série, não sei se vocês perceberam, Peraí que a Elisa tá com um problema técnico. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Voltamos, tivemos um pequeno problema técnico, mas isso acontece. Eu tava falando, essa série, né, que ela tem a característica aí de uma filmagem diferente, eles chamam de plano sequência, né, que é uma das coisas que chama atenção nessa série, que são 4 capítulos e são 4 takes. Então você ele começa e termina com uma única filmagem, não tem corte, tá? Então isso é uma das coisas que também chamou a atenção, além do próprio assunto, tá? Mas enfim, isso é um detalhe técnico da série, não é muito a minha expertise. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar, não é a minha expertise, tá, gente? Do que fala a série?
né? Então, aquela coisa, né? Um menino de 13 anos apareceu acusado de assassinato. Ele, no início, principalmente no primeiro capítulo, começa essa questão da investigação. Ele é levado para a delegacia e ele nega constantemente. Ele pede, inclusive, auxílio, né, a tutoria do pai ali, tudo, para fazer a guarda com ele. Mas o policial vai lá e apresenta o material. Mostra o vídeo provando que ele matou a menina. E aí ele confessa, né? Ele, na verdade, ele não confessa logo de cara. Ele tem as provas, ele vai detido. A confissão dele vem um pouco depois, né? E basicamente é isso. Ela é uma série crua, né? Ela não tem... A gente fica assistindo, que a gente está acostumado com os famosos plot twists, né? De estar esperando... Não, o que realmente aconteceu? Vão descobrir que foi outra pessoa, foi, né? Ou então, se foi ele mesmo, o que tem de pano de fundo? E, na verdade, é isso mesmo. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Jogada na cara. Literalmente, né? Na hora que começou a série, o que aconteceu é realmente o que aconteceu nos primeiros 15 minutos do coisa. É aquilo. Então, na verdade, ele não fica... A ideia não é ficar tentando encontrar quem é o culpado, né? Eles tentando entender a situação e... O foco tá no diálogo da coisa, tá na própria estrutura da família, na questão do o convívio social, tem toda essa, né? É uma série que ela não tá investigando somente, ela tá só mostrando os bastidores de uma pessoa que foi condenada por basicamente, né? E aí é isso, né? Então a gente tem, por exemplo, quem é essa família, né? Como que é essa característica dessa família? O que vocês perceberam da característica da família? Que eles não fazem ideia do que o filho faz ou deixa de fazer. E é uma família que você vê que é funcional, né? Ela é uma família que tem ali o amor do pai, né? Pelos filhos, pela mãe. Não é uma família disfuncional, né? Parece que tudo ali funciona, né? Não é uma família que... O que a gente pensa quando a gente vê a criança foi acusada de assassinato? Que a primeira coisa que vem na cabeça? Alguém tá errado ali dentro. O pai deve ser violento. Eu tenho exemplo de alguma coisa. Não tem nada disso. Eu já comecei a pensar um pai ausente por completo, né? E não é ausente. Uma mãe. Não é, né? Sim. Eu acho que até certo ponto ele é ausente, sim. Talvez, pode ser. Que não ponto mostra, que né, muito. Não, o que dá pra perceber, assim, eles são pessoas normais. Sim. Né? O que mostra, assim, ele, de certa forma, fala tem um trecho ali pros últimos episódios, acho que no último, se não me falha a memória, que a esposa até comenta, lembra do que a terapeuta falou, né, o que insinua, né, que eles fazem terapia de casal, então, seja, eles têm uma preocupação com a saúde mental do casal, estrutura da família. Acho que uma cena que chama muito a atenção é quando ele dá aquele surto de raiva, né, que os moleques picham a van dele, e ele vai lá na loja, compra tinta, joga a tinta, então fica aquela tensão, todo mundo esperando, a qualquer momento ele vai surtar, ele vai bater em todo mundo e ele vai mostrar a verdadeira face dele. Não, gente, ele é aquilo. Ele é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa... É um pai que ele trabalha, ele tenta fazer as coisas dele. A mãe é uma mãe que ela cuida da família. A irmã é uma irmã normal. Não tem ninguém estranho na história. O que começa a chamar a atenção é justamente isso. Os plot twists que comumente acontecem nos filmes são assim, parece que tudo é muito perfeito. E no final, você tem um grande vilão. Não tem. É uma família normal, de classe média, que mora num bairro normal, que tem um filho que estuda numa escola normal. E aí, né? O que acontece? É uma família que ela não tem uma divergência significativa para a gente colocar a culpa em alguém. A verdade é crua. Ele foi lá e matou a menina mesmo.
entende? Então, né, esse que eu acho que o impacto que acontece, né? Às vezes tem algumas cenas que quando eles picham a van, né, que o pai fica muito nervoso, você fica esperando ali que ele vai ter uma reação violenta, até com a mãe, né, que ela vai lá e tenta acalmar. A mãe com a filha, né? Você fala assim, nossa, agora ele vai bater, né? E não acontece, né? Porque assim, ele é uma pessoa normal. O Anderson padrão, né? Nem com o filho ele foi agressivo também, né? Quando vê o vídeo, a gente, não sei vocês, mas eu esperava de tipo, ele ia ter aquela explosão, ia gritar com o menino e a única coisa que ele fez era chorar. Chorar num canto e depois abraçou o menino, né? Também. Quanto que mostra que... Por que a gente busca essa coisa do... Tem alguma coisa errada com essa família também, né? Na hora que a gente vê o que acontece. Quem é o culpado na família pelo menino ser assim? A questão não era nem, acho que o que é o culpado, acho que o grande impacto da série é que quem comete o ato é a pessoa menos provável. Então ele tem uma irmã, realmente não lembro a idade da irmã dele, que ela, sei que ela é um pouco mais velha que ele, mas a gente sempre busca por um culpado maior. E esse culpado não tem, o culpado é ele mesmo, ele que fez o ato. E assim, o que chama mais atenção até a cena é muito chocante, né? Ele chega, a polícia invade e põe todo mundo no chão, não sei o que lá, vai lá no quarto do menino, inclusive ele fica tão assustado, talvez não tenha nem noção da gravidade da coisa que ele fez, que ele se urina todo. Né? E ele é uma criança de 13 anos, ele está sendo abordado pelas Forças Armadas ali para ser preso, e ele é conduzido à cadeia. Eu acho que o que mais chama atenção é isso, quem é o menos provável de praticar a coisa é o que é na série, né? E às vezes essa busca, né, pela achar o culpado talvez para justificar o ato dele, né? Sim, porque como que pode ele, né? Uma criança cometer esse tipo de crime tão frio como ele cometeu e a maneira como ele age também durante aquela conversa com os policiais, quanto que ele nega mesmo após o vídeo, né, também. Fica aquela grande questão, né, não acho que quem é o culpado da coisa, por quê, né, o que acontece ali, mas acho que nem só isso, né, não, até porque depois eles falam sobre o que acontece, tinha uma influência, mas não tinha nada a ver com a família dele. Mas me parece mais que a série ela acaba sendo mais uma questão de alerta, ela parece que chama a gente, quanto mais a gente vai assistindo, mais angústia vai dando, porque a gente tá naquela inércia dos filmes tradicionais de que uma hora ou outra vai mostrar o grande errado, vai mostrar o grande vilão, e a gente vai entrando na história e vai vendo a angústia da família, vai vendo um certo anseio da investigação de tentar encontrar o culpado, em tentar entender a situação, e ninguém entende nada, né? Tanto que acho que é o segundo capítulo, se não me falha a memória, que o policial ele começa a investigar a escola do menino, né? Ele vai e ele começa a fazer de uma forma que policial está acostumado a fazer, que é o quê? Entrevistar, chama um, chama outro, aí vê um menino brigando, aí ele vai lá e chama esses meninos e, vamos ver, deve ser o suspeito, vê uma pessoa que é mais, fulano de tal é mais perelepe lá na sala de aula, então chama ele para conversar. E pelo menos a sensação que eu tive foi, parece que tem algo por trás da coisa, nunca estava explícita, né? Nunca, não era alguma coisa que acontecia, os professores não sabiam, os professores não viam nada de diferente, aquela coisa, tinha alguma coisa velada ali, né? Tinha alguma coisa por trás dos bastidores, e com o tempo acaba vindo, né, à tona. Acho que uma das cenas que chama a atenção é o filho do próprio policial que estuda na escola e chama ele para conversar, né? O filho dele chama... Cruel, porque acho que no primeiro episódio o policial ele menciona que teve um caso parecido, né, anteriormente na carreira dele, de um adolescente que também cometeu um crime desse, e aí ele começou toda uma padronização do caso.
Só que quando o filho dele chama, eu acho que cai a ficha dele de assim, a gente tá falando de adolescente. Adolescente no mundo digital. Sim, é aquela coisa no... ele chama o pai, ele fala assim, pai, posso falar com você? Ele, pode. Tá acontecendo alguma coisa? Então ele falou, não, você tá fazendo tudo errado. Uhum. Ele, como assim eu tô falando tudo errado? Eu faço isso há anos na minha vida. Você tá fazendo tudo errado, você tá indo pelo pior caminho. Que é o caminho tradicional, ó. Encosta alguém na parede, entrevista ele, entrevista aquele, alguém vai falar. E a grande influência do que estava acontecendo, que, né, o fato, ele fez aquilo depois, né, revelado que ele realmente fez, mas a investigação, você se vê que ela estava indo por um molde tradicional da coisa, eles não estavam chegando a lugar nenhum. E você vê que nem os policiais, nem os professores, a escola, ninguém sabia o que estava acontecendo. O que acontece com esses adolescentes, a própria família, né? Assim, ninguém sabe o que acontece porque tem um momento que o pai fala assim, né, com a mãe, né, acho que foi no quarto episódio, que ele fala assim, nós achávamos que ele estava seguro, porque ele estava no quarto, né? Tá ali, você tá seguro, ele não tá na do rua, computador, né? Que eles falam do computador. Correndo o risco de ser assaltado, de ser morto, né? De usar droga, né? Ele tá no quarto seguro, né? Então, assim, a gente vê que a gente não tem noção, né, desse mundo aí da internet com os adolescentes, né? A polícia não tinha noção, a própria escola, né? Você vê como os professores, eles retratam os professores muito alheio, né? Parece que não faz nem ideia de quem é aquelas pessoas que eles dão aula. E eu achei os professores muito agressivos com os alunos, né? De, ai, para, olha aí o que você tá fazendo, e grita e puxa, sai daqui, sai dali. Muito agressiva a relação de professor e aluno, que talvez é o que cegou todos esses adultos para esses adolescentes também, o que talvez tenha contribuído para eles entrarem mais ainda nesse mundo virtual, da comunicação que só eles entendiam? Acredito que assim, a comunicação específica, ela faz parte, acho que, da questão social da coisa, né? Se a gente for pegar, não vou dizer uma criança, mas vamos pegar um adolescente mesmo, um adulto, em épocas diferentes, tinha suas gírias, tinha seus jeitos de falar a coisa, os códigos, aquela coisa do é uma olhada, é um jeito assim. E eu acho que isso sempre existiu, né? A questão em si é que, quando, por exemplo, nessa cena, ele fala, pai, vem cá, abre a rede social dele. Aí ele abre a rede social, o que você tá vendo aqui? Ele, eu tô vendo uma figurinha disso, eu tô vendo um carinha sorriso, e falou, então, isso daqui significa tal coisa, isso daqui significa outra coisa. Ele sofria, né, um estilo de cyberbullying, até que eles falam, né, aí ele explica pro pai a razão 20-80, né, ao contrário, 80-20, né, que eles falam, 80-20. Ele, o que é essa razão 80-20? Ele falou que 80% das mulheres se interessam apenas por 20% dos homens. E os outros 80% ficam excluídos a não terem relação com ninguém ou terem relações não tão sadias, né? E aí, pelo que ele começou a explicar, ele começou a fazer parte de uma comunidade que a priori é um acolhimento, né? Ele se revoltou porque ele... o personagem, você vê, é um menino novo, mas ele é boa aparência, inteligente, legal, tranquilo, sabe? Só que ele se julgava feio, se julgava desinteressante, e aí quando ele não entra, acho que muito em detalhe, em questão de relacionamento, se ele se interessou por alguém, talvez se não me falha a memória, eles falam alguma coisa, não sei se ele se interessou por essa menina por um período e foi rejeitado. E o cerne da coisa, acho que ele começa a fazer parte de uma comunidade de, entre aspas, apoio no início, que ele começou a criar uma revolta. Então, assim, primeiro você vem aqui que a gente entende, você é um rejeitado, vem com a gente que a gente te entende. E aí depois começa a fazer apologias a
a repulsa, né, contra um público específico, contra as meninas, etc. E quando isso começa a tomar uma proporção, né, que é muito característico nesse tipo de movimento, é o movimento da revolta. Então é tudo muito abrupto. Então começa te acolhendo, e aí daqui a pouco ele vai te inserindo numa ideologia, num molde de pensamento agressivo, retaliador, vingativo, e aí começa a culminar nas atrocidades que a gente já teve notícia várias vezes, aí gente entrando na escola, machucando as pessoas, atirando nas pessoas, né? Então, você vê, é aquela coisa, você tá na dor, você busca acolhimento, e busca acolhimento talvez no lugar e na hora com as pessoas erradas. Uhum. Eu acho que é isso que começa a começar a criar a complexidade da coisa. E é isso que talvez a série, né? Os que a série trazia, que os policiais, e os professores e os pais não conseguiam entender. Talvez não é nem entender, né, Anderson? Talvez eles não viam, né? Isso para eles parece que é uma coisa que não acontece, né? E talvez até os professores, né? Que o professor é o que tem mais acesso ali, o adolescente que está ali com eles, né? Uhum. E talvez teriam que ser as pessoas que fossem mais antenadas nessa questão de internet por trabalhar com o adolescente, né? E isso na série não mostra, né? Eles são alheios. É o que a Thay falou, né? Eles ficaram lá, o professor era agressivo. A amiga da menina que morreu, ela tá revoltada e tal. Aí tem uma professora, ou coordenadora, eu não lembro, que começa um diálogo com ela, né? Aí ela tenta se abrir. A hora que ela começa a se abrir, a mulher fala assim, eu vou te encaminhar para tal coisa, né? Ela fala assim, eu não quero que você me encaminhe, né? Eu quero só ser ouvida, né? E a mulher não entende isso, né? A coordenadora. Então, eu acho que a série mostra que às vezes falta isso também, né? A gente ter um olhar pro mundo do outro, né? O que acontece nesse mundo adolescente, que muitas vezes a gente não sabe, né? A gente não tem noção. E outra, a gente tá lidando com o adolescente. Eles são seres que se excluem muito facilmente, né? A gente não pode chegar neles, a gente tem que esperar eles chegarem até a gente para pedir um socorro. E essa cena dessa amiga, ela tá ali, tá nesse momento de pedir socorro para essa professora coordenadora, e acho que a falha dela foi justamente essa, de a gente ter um vínculo, porque deu a entender que ela já tinha algum tipo de vínculo, né? E de, vou encaminhar você para uma psicóloga. Claro, é o ideal a ser feito naquela situação, mas é como a Elisa também falou, né? A escuta que eles precisam, muitas vezes, ainda eles não estão preparados para encontrar um terapeuta. Às vezes a primeira escuta que eles querem não é essa escuta profissional, mas a escuta desse acolhimento de uma pessoa que eles olham e falam assim, eu posso confiar nela, né? E o papel importante que muitas vezes esses professores, esses coordenadores desempenham na vida desses adolescentes, mas muitas vezes são tão ignorantes por serem adolescentes e, eu não vou dar... É muita frescura o que você está fazendo, o que você está passando, o que você está sentindo, você não tem que se preocupar com isso, é uma prepotência em cima do sentimento do adolescente que para tudo ali, né? Corta tudo o que o adolescente tentou com aquela pessoa, né? É aquela questão da via de mão dupla, né? O adolescente, muitas vezes, pré-adolescente, adolescente, se a gente for pegar a linha do desenvolvimento aí, ele... Gente, não dá para esperar a melhor desenvoltura de habilidade social, né? Ele tá tentando entender o mundo, aquela coisa de quem sou eu, né? Ele tá sofrendo alguns lutos aí no meio da história. Ele tá deixando de ser criança. Começam a exigir coisas dele que, ora, ele é uma mistura, uma amálgama, é um conflito tão grande, porque ele até ontem era uma criança, então os pais pensavam por ele, faziam as coisas por ele. Aí ele começa a chegar numa idade que ele começa a querer fazer as coisas por si só, mas ao mesmo tempo não tem repertório para isso. Aí ele começa a fazer parte dos bandos, né? Que é aquela coisa do você pertence aos iguais, aqueles grupinhos. E se você não
não tiver as mesmas ações, você já está automaticamente excluído. Então é aquela busca também desenfreada de quem sou eu no mundo, da identidade dele no mundo. E é essa hora ainda, né? É essa hora que ele acaba se tornando muitas vezes vulnerável à coisa, né? O anseio por ser alguém, né, de quem sou eu, e se identificar com alguma coisa, e se mostrar no mundo, se torna assim, tão angustiante que pode, por falta de experiência, por falta de repertório, ele não consegue triar o que é melhor para ele. Uma das coisas que é muito comum na adolescência, assim, é a criança, para eles, né, assim, a criança é coisa de criança, eu não quero mais fazer. Mas os adultos são chatos, eles não me entendem. Quem sou eu? E aí o oportunista, que nem acho que na série, realmente eu não lembro o nome do personagem, mas ele, nesse movimento do acolhimento da coisa, ele começou a trazer essas influências de pensamento, de revolta, de vingança, e vai lá e fira outra pessoa. E esse adolescente que mal consegue entender quem ele é ainda no mundo, acaba aceitando esse tipo de ideia, porque é como assim, para quem tá perdido, né, como diz em Alice no País das Maravilhas, qual que é o caminho certo? Para onde devo ir? O outro personagem, o gato, ele pergunta, aonde você deseja chegar? Ela fala, não sei, eu tô perdida. Fala, então, minha cara, para quem tá perdida, qualquer caminho serve. Eu acho que tá bem por aí, sabe? O adolescente, ele não sabe muito para onde que ele tem que ir, então se ele, no meio do caminho aí, por uma falha do sistema, ele encontra a pessoa errada, ele pode ser conduzido para um caminho distorcido, né? É a questão da habilidade social, a questão do repertório de saber lidar com isso, né? Eu costumo ver adolescente assim, parece que é um nascer de novo, né? É outro nascimento ali, né? Porque você vê assim, muda, né? Como assim, de um dia para a noite, né? Você é uma criança que, né, é toda afetuosa e de repente você acorda, né, de mau humor e não querendo falar com ninguém, odiando todo mundo. É como se fosse outra pessoa ali, né? Parece que vira mesmo, né? E é difícil, às vezes, para os pais entenderem isso, né? Entender essa mudança e entender esse universo, né? Da adolescência, né? E a escola também, às vezes, também não consegue entender isso, e é onde se criam os conflitos, e muitas vezes, né, alguns adolescentes acabam se isolando, né? Porque tem a questão do corpo também, né? O corpo que está se modificando. Exatamente. Aquilo que eu estava falando da via de duas mãos, né? O adolescente, ele às vezes não consegue chegar até a gente. Mas será que a gente também consegue chegar até eles? Sim. Tá? Então, como a gente faz essa chegada até eles também, né? Entende? Que é muito então, complexo. Talvez, quando você vai ver, por exemplo, na clínica, né? O que acontece muito na clínica? Aí existem algumas teorias que falam sobre isso. Não me falei a memória, era Jung que falava isso. Ele é o uso daquilo que o paciente gosta para ser a chave de acesso a ele. Uhum. Então, não sou junguiano, mas, gente, é espetacular isso que ele fala. É aquilo assim, eu gosto de videogame. Então esse assunto pode ser a chave de entrada. E a gente fala assim, não mas você vai falar de jogos, vai falar, o que isso tem a ver na terapia? A questão não é o jogo em si, a questão não é sobre o assunto do videogame, mas é que quando você tocar nesse assunto, ele vai ver em você uma figura de apoio. Uhum. Uhum. E é nessa figura de apoio que ele vai começar a se abrir para você. Agora, se você chegar com um roteiro fechado, olha, aqui você está para falar sobre a sua vida, você tem que me explicar todos os seus anseios e eu estarei aqui para te avaliar. Ele vai olhar e falar assim, nossa, que chato. Uhum. Nossa, como você é chato. Ele vai dar dinheiro e já fala assim, normal. Não vou falar. É um simples, não vou falar, vai ficar olhando para sua cara, assim, e já tive adolescente fazer assim, ó. E o que a gente mais escuta é, você não vai entender o que eu tenho para dizer. Sim. Principalmente se você tem
uma diferença de idade muito grande desse adolescente. Peraí que a Elisa caiu aí de novo, vamos ver se ela volta. Peraí, vamos esperar um pouquinho. Voltamos, nossas conexões estavam meio instáveis e magicamente aparecem umas canecas de café. Vamos lá, pessoal. Então, a gente estava falando sobre a questão do internet, estava falando sobre o uso, tudo, né, de como que funciona. E aí uma das tópicas que eu estava querendo até trazer também, falar sobre isso, era uma reflexão, né, quanto ao uso da internet, os acessos que a internet faz, né, que ela permite pra gente, e esses extremos, né, alguns efeitos colaterais que isso pode acontecer. Né? Até a gente estava em off discutindo algumas coisas aqui, né? O que acontece muito aí? Sim. Fala aí, Tainara. Eu, né, ouvi alguns relatos sobre essas questões de internet, porque adolescente hoje em dia tem acessos diversos a plataformas aí que muitas vezes nem nós, que somos mais velhos, sabemos da existência ou como que essas coisas funcionam, né? Até então, tinha-se o Discord, que era, até um tempo atrás, foi o maior debate sobre o Discord, porque muita coisa é liberada lá, né, em relação a conteúdos não muito legais, mas um dos relatos que eu ouvi e super me intrigou é grupos de adolescentes, que intriga-se de fato é só adolescentes, no WhatsApp, que até então onde eu tinha entendido que não vai se criar uma comunidade, ou você é um canal oficial, ou criar a comunidade através de um grupo que nós temos. Né? Sei lá, a gente tem um grupo no WhatsApp e cria-se uma comunidade para enviar alertas. E desse relato que eu soube, não consegui nem compreender como é que a pessoa entra nisso, né? Porque vai entrando e vai fazendo amizades. E aí o que a gente estava conversando em off é o quanto fica muito virtual essas relações. Uhum. E fica a preocupação se são, de fato, adolescentes, né, que estão tendo contatos lá dentro. Que eu imagino que se... da internet. Exato, porque se a pessoa entra de uma forma muito fácil, qualquer outra pessoa também está entrando. Uhum. E pode estar se passando por um adolescente para chegar até alguém vulnerável. E a gente vê também as dificuldades de alguns adolescentes de se fazer amizade presencial, né? Assim, na escola, né? Quantos relatos Sim. a gente ouve, né? Que eles não conseguem ter amizades, mas tem vários amigos virtuais, né? Onde se conversam. Onde um dos relatos assim, que mais ouço é porque lá eles me entendem. E até lembrei uma coisa que o Anderson, né, que a gente estava conversando anteriormente, do adolescente chegar até a gente também fornecer essa chegada a eles, e que eles sempre vêm com esse discurso de você não vai me entender. E o quanto no presencial, para esses adolescentes, isso também está faltando, né? Deles, entre eles, não se entenderem, mas virtualmente eles conseguirem se entender. Né? Que tipo de contato é esse que eles têm virtual que não conseguem ter no presencial, né? A internet, ela é capaz de colocar uma falsa proteção em você, ou de certa forma até um anonimato, vamos colocar que acho que ia ficar melhor, o anonimato de... eu ponho um nome qualquer num chat, alguma coisa, e ali eu falo o que eu quiser da forma que eu quiser, que ninguém vai descobrir quem eu sou. E aí Sim. acho que começam as armadilhas das coisas, sabe? Eu já vi relatos, por exemplo, pessoas que participam de jogos eletrônicos online, né? E o que é comum? Aquelas mesmas pessoas que na vida, quando tem uma vida social presencial, vamos dizer assim, elas até são educadas, são gentis, são pessoas de bom caráter, etc. No mundo virtual ali, nos jogos, é uma agressividade muitas vezes explícita, sabe? É um erro simples no jogo, perdeu a partida, pingos, né? Agressões. Por quê? Quem é que tá ali do outro lado? É quase que você veste uma persona. Você não é você ali, a pessoa veste uma capa, então ela tá meio que protegida pelo, entre muitas aspas, o anonimato, porque hoje algumas plataformas de jogos, por exemplo, eles conseguem caçar quem é a pessoa. Se tiver em plataforma oficial de jogo, se você for delatar aquela pessoa que ela te agrediu ou fez algum cyberbullying, alguma coisa do tipo, ela é banida, tá?
ela chega a ser banida. Mas dependendo de onde você tá, né, como a Tainara falou, comunidades de redes sociais que tem talvez algum, entre aspas, acolhimento daquela situação, puxando até da série a questão lá da ideia lá do 80-20, por exemplo. Os rejeitados, as pessoas que se sentem rejeitadas vão lá e desabafam e recebem um certo acolhimento naquele lugar, e é onde é a porta de entrada para quem garante que quem está ali do outro lado é um outro adolescente de 12, 13 anos que está conversando com você, né? Se não é um lobo mau aí por trás da história, entende? Esses que são os acessos, né? Os extremos da coisa, né? Quando começam a aparecer ideologias mais pesadas, coisas do tipo. A internet, ela é um mundo que, por mais que a gente que é mais velho tenta até controlar, educar, eu acho que a base da coisa vai muito pela psicoeducação, né? Não adianta só proibir, não adianta só falar não quero, não vai, porque senão pode ter um efeito colateral. Eu não quero, o que estão tanto querendo me esconder? Ou se você se torna um adulto chato que não deixa fazer nada, e aí lá na comunidade eles acolhem mais ainda, tá vendo? Mais um motivo foi mais reforçado ainda ele ficar na comunidade e não ter vida presencial. Olha como que o tiro sai no pé. A proibição, a retaliação, não, você não vai fazer porque isso tá errado aí, tá vendo? Por isso que eu fico cada vez mais tempo lá, porque lá eu sou entendido. Olha o relato da coisa, entende? E aquela coisa de você não ser frustrado, né? Nunca é frustrado, você não tem uma conversa, né? Quando a gente fala de não ter o acesso, de não proibir, é colocar uma regra e um limite para aquele adolescente, para aquela criança, e o porquê, explicar do porquê que não pode, do porquê que não pode ter acesso a isso, porque não é adequado. Mas eu vejo que muitas vezes não há essa orientação ao adolescente, o que faz com que reforce cada vez mais essa agressividade dentro deles e buscar esse acolhimento com pessoas que passam pela mesma situação e acaba reforçando cada vez mais esses comportamentos e pensamentos de eu sou excluído, eu só sou aceito nessa comunidade virtual. E como o Anderson falou, quem garante que é um adolescente de 12 anos do outro lado? Uma característica que a gente tem que sempre levar em consideração o adolescente, isso fica de alerta. O adolescente, ele é curioso, ele é muito curioso e movido por desafios. A gente tem uma mistura aqui um tanto quanto perigosa, né? Sou muito curioso e eu adoro um desafio. Quem entende isso daí vai manipular de uma forma bem sagaz, tá? Então, assim, eu não lembro exatamente o ano, tá? Se não me falha a memória, acho que era pro meado de 2012, não, um pouco mais, eu acho, 2015, talvez. Realmente eu não me recordo. Que tinha o tal do movimento Comunidade da Baleia Azul. Os Jogos do Desafio da Baleia Azul. O que era isso? Tá? Existe muita coisa ainda desse tipo, só que com outros nomes. Era assim, era uma comunidade de pessoas que faziam parte daquilo. O grande atrativo estava em adolescentes, em pré-adolescentes, etc. E a ideia era o quê? Era uma rede de desafios. Então começava assim, sabe? Vamos supor, poste uma foto do seu par de tênis favorito. Daqui a pouco vinha, grave um pequeno vídeo, ou então faça uma fotografia de você chutando uma... Então assim, já deu um salto aí, mas começava com coisa muito simples, muito assim, até o ponto de chegar a coisa explícita mesmo, coisa pesada, tipo, postar uma foto sua íntima, fazer alguma coisa um pouco mais intensa. Então, iam pegando proporções cada vez maiores e diziam que o último desafio seria você fazer um mal maior a você mesmo. Eu vou evitar de falar a palavra, porque senão ele derruba o canal, tá, gente? A pessoa faz engraçado que a gente não pode falar algumas coisas, que é para psicoeducação da coisa, mas... tem aquela coisa, se você fala sobre isso, é velado, é uma grande falácia isso. Mas a gente fala a palavra, a plataforma derruba. Então, comenta tal coisa que é o grande finale da coisa, sabe? Então a gente teve notícia de jovens que chegaram a se ferir
potencialmente, né? Se machucaram mesmo, machucaram outros, etc. É que, se não me falha a memória, essa daí, ele estava mais voltado a si mesmo. Era alguma coisa assim, não era, acho que tão a outrem. E quando a gente fala desse tipo de pensamento, a gente não espera um pessoal muito saudável, né? Muito empático. Você espera pessoas que vão te proporcionar talvez cada vez mais possibilidade de sofrimento. E tanto que até na série eles falam isso, alguns desafios vão sendo colocados e eles vão sendo material para manipular você mesmo no futuro. Então, vamos supor, é uma moça, poste uma foto íntima sua de tal forma. Ela vai lá, nossa, desafio legal, ela e posta. No começo tá tudo muito divertido. Lá na frente, quando ela fala, gente, isso daqui tá ficando meio estranho. Eu acho que eu não sei se eu quero mais. Aí daí começam a vir as ameaças. Eu tenho isso sobre você, eu sei onde você mora, eu sei onde você vive, eu sei onde você frequenta, eu sei onde você estuda, eu sei quem são seus amigos, e começa a jogar isso pra pessoa, então ela começa a ficar acuada. E ela entra numa encruzilhada. Ou eu faço, agora já não é mais pela vontade, ela começa a fazer pela pressão, ou ela corre o risco, ou ela acredita que vai sofrer essas retaliações das ameaças. Né? Entende? Então, se não me falha a memória, é no capítulo que o próprio filho do policial fala com ele. Existem desafios, eles usam isso contra você. Né? Também é uma maneira, né, de encontrar um lugar de pertencimento, né? Porque a adolescência é muito permeada por essa crise de identidade, de eu não sei quem sou, quem eu vou ser, eu não posso ser esse tipo de pessoa porque senão não vou ser aceito por essas pessoas são legais, eu tenho que tentar ser legal, e o quanto que todos esses desafios vão para esse lado de eles se sentirem pertencentes a alguma coisa, né? De eles provar se tornam fácil, né? Exato, reféns deles mesmos, né? Querendo ou não. Tem um autor, gente, se eu falar o nome dele errado, vocês me perdoem, por favor, que ele estuda um livro espanhol, eu até tinha ele próximo aqui de mim, que é, eu acho que Didier Anzeu, o nome dele, que ele fala, o livro, ele tá todo espanhol, ele fala que assim, o grupo, estudo dos grupos pequenos, né, alguma coisa assim. E ele traz uma categorização de grupos com suas características de manifestação de comportamento. E um deles, que casa muito, né, com esse tipo de público, é o que a gente chama de bando. Por isso que eu até usei o termo lá atrás, os bandinhos que a gente tem, né? O que caracteriza um bando, né? Só para a título assim, didático da coisa, ele separa em cinco conjuntos de pessoas, que são as multidões, os agrupamentos, bandos, grupo primário e grupo secundário. Cada um tem sua característica, tá? E eu vou me focar nos bandos. Qual é a característica dos bandos? Não tem uma hierarquia propriamente dita. Os iguais que pertencem àquela equipe, aquele conjunto. O diferente é automaticamente excluído. Você não tem muita noção de objetivo, é mais uma questão de similaridade, né? Que ele fala muito sobre clareza de objetivo, né? Que é muito reservado aos grupos primários, grupos secundários. Então eles falam que os laços sociais eles são mais soltos, que se você é o pessoal que usa camiseta preta, se você passa a usar camiseta, sei lá, verde, automaticamente já começa a ser excluído. Então, quando a gente fala de busca de identidade no adolescente, nessa época, ele tá querendo pertencer a algum grupo, né? Algum conjunto de pessoas. Então, eles vão buscar os famosos iguais. E nessa ânsia de você pertencer a algum grupo, a alguma equipe, alguma coisa, você começa... A primeira coisa que é colocado os comportamentos têm que ser os mesmos. Né? Então, se você anda de
tênis de sola baixa é tênis de sola baixa. Não é um tênis de cano alto, por exemplo. Não é um tênis de sola grossa. Não é camiseta regata. Não é o grupo do cabelo azul. Se você não tem o cabelo azul, você não participa. É simples assim. Né? É o clássico da coisa. Então, não só a característica, né, dos apetrechos, né, físico da coisa, como os comportamentos. Então, se você não gosta, não curte tal estilo de música, você também não pertence. E aí vai para as ideologias também. Então vão se juntar conforme as ideias também. Então, é isso que acontece, né? Essa busca pela identidade social que eles têm em anseio é que a pouca habilidade ou pouco repertório de perceber o que é mais interessante, né, mais congruente, e o que é nocivo para eles não têm essa expertise, é onde eles começam a se pôr em perigo. Tá? É mais ou menos por aí que... uma família, um adulto que está ali, né, mais atento a isso, né, essa mudança de comportamento, essa busca, ou a própria escola, eles não, né, porque a Tainara falou, é presa fácil, né? Então, quem está do outro lado aí nesses jogos, nessas comunidades, né? Comunidades de internet, eles sabem disso, né? Eles vão ali na fraqueza ali do adolescente e acaba conseguindo, né? Captar. Uma coisa que eu estava pensando agora, né? O quanto que se perdeu essa coisa dos pais de quererem saber quem são os amigos dos filhos. Quem é a pessoa que você se relaciona na escola, quem é a pessoa que você se relaciona na internet, porque lá no início a gente estava falando, não vou me preocupar, ele tá seguro, ele tá dentro do quarto, tá só jogando, tá só no computador. Tá, mas que jogo é esse? Quem são as pessoas que ele tem contato, né, que volta naquela questão do quem garante que é um adolescente que tá do outro lado, conversando, né? Perde-se também essa preocupação, essa iniciativa dos pais de saberem quem são essas pessoas com quem eles têm contato, né? Deveria-se haver um estranhamento de, nossa, mas passa tantas horas dentro do quarto, o que tá fazendo? Que jogo é esse? Como é que esse jogo funciona? Será que são só jogos? Também será tem que isso, quem que consome, né? Exato. Né? O mundo... Pode falar. Não, pode falar. O mundo da internet, se a gente vai desde jogos eletrônicos até convívio social, ele tem essa coisa do... o que te faz ficar tão tempo preso numa rede social? Às vezes você nem tá falando com alguém, tá? Sim, também. E o que a gente ouve muito? Eu preciso saber como que fulano pensa sobre tal coisa. Eu vejo o meu vizinho ter a grama mais verde. E muitas vezes que a gente até tenta refletir isso, até no âmbito clínico, já parou para pensar qual é o objetivo dessa comunidade, dessa rede social, etc? Muitos não têm noção, clareza do objetivo daquilo. É assim, não, é para mostrar foto, será? Ou é para mostrar uma... Eu cito muito, né, um filme chamado Beleza Americana. Eles retratam esse tipo de coisa, tá? Que eu falo assim, tudo é muito bonito no início, mas quando por trás dos bastidores a coisa é diferente. E aí, qual que é o grande objetivo dessa rede, dessa coisa? Será que é só postar uma foto e mostrar uma coisa legal? Ou é talvez meio subliminarmente mostrar que você não é tão bom quanto o outro? E aí tem uma coisa, né? Os algoritmos da internet, eles funcionam basicamente assim. Eles te jogam conteúdo, eles já sabem o que provoca nas pessoas. Esse conteúdo provoca raiva, esse conteúdo provoca nojo, esse conteúdo provoca tristeza. E ele vai soltando algumas informações, baseado no que você consome, no que você descreve e com dados que você já espalhou pela internet e você nem sabe. E aí ele te apresenta um conteúdo e espera o seu comportamento. Se ocasionalmente ele te apresenta um conteúdo de, sei lá, de gatinhos sorridentes, e olha só que legal, ela começou a comprar acessórios de gato, ela começou a aumentar, ela comprou um livro que fala sobre gatos, eles vão começar a apresentar cada vez mais esse conteúdo.
Se o algoritmo perceber que quando é apresentado para você conteúdos que provocam raiva, você aumenta seu consumo na internet, e conteúdos que te trazem tristeza te afastam da internet, você vai ver que daqui a pouco você não vai ver conteúdos que te deixam triste, mas conteúdos que te deixam com raiva. Porque o grande propósito da coisa, muitas vezes, é aumentar a consumação. Uhum. Então, se eu te provoco um sentimento e você vira um cliente em potencial, é por aí que eu vou. Porque muitos dessas plataformas, elas têm patrocínios. Patrocínios de loja, de vendas, de produtos, etc. Então, assim, muitas vezes que as pessoas não percebem é que elas estão sendo conduzidas, né? Eu vou falar dele, né? O Skinner, ele fala no mito da liberdade sobre isso, sobre a escolha. Será que realmente a gente escolhe isso? Eu sei que cada um tem uma abordagem diferente aqui, tá, gente? Então, assim, cada um tem uma forma diferente de pensar. Mas será que a gente realmente escolhe o que a gente gosta, o que a gente quer, ou a gente está sendo conduzido o tempo inteiro por estímulos? E estímulos a gente diz como consequências, por exemplo, que é desde o prazer que aquele produto novo te oferta, quanto a aprovação social, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Do pertencimento, eu estou fazendo, estou pertencendo àquela equipe, àquele grupo. Se eu não faço, eu sou excluído. Eu já sou um excluído do 80/20. Logo, eu faço o que eles querem porque eu vou aderir àquele local. Uhum. É mais ou menos por aí. É um assunto, gente, que isso daqui vai longe. Tá? Cara, sabe uma coisa que eu lembrei agora, essa coisa do pertencimento e o quanto que pra gente pertencer, a gente perde uma autenticidade nossa para ter que pertencer àquele lugar e ter que pensar e agir como aquele bando ali, muito aleatório, mas eu acho que descreve muito bem, assim, essa perda do original da pessoa. No Harry Potter, sempre tem um bando, né, cada bando de cada lugar. Se você for olhar bem, o Draco Malfoy com aqueles dois meninos, não tem nada a ver. O Crabbe e o Goyle, com ele não tem nada a ver. O quanto que eles deixaram de si para ter que pertencer ao grupo do Malfoy, porque eles seriam completamente excluídos. É a seleção, completamente excluídos. Porque se a gente for olhar bem, eles são muito bobinhos, por assim dizer, não teriam nenhuma capacidade de se destacar se não fosse do grupo do Malfoy, por exemplo. É o apoio moral da coisa, né? Sim. É o clássico dos filmes, das séries americanas de adolescente, né? Os teenagers da vida, que você tem a líder de torcida, que é a famosa, que é a mais bonita, etc e tal, e você tem a galera que vai junto com ela, que bebe dessa fonte, mas que se tivesse sozinha, isolada, não tivesse talvez tantos holofotes sobre ela. Né? Então tem isso, é a aceitação. A aceitação social, né? O reforço social, essa coisa, ela tem um poder assim, de seleção e de condução que vocês nem imaginam, sabe? É bem complexo mesmo. Acredito que da série tem muita coisa para falar, gente. Dá para falar infinitamente aqui. Por exemplo, pessoas que são da área mais da psicopatologia, que de repente percebeu em alguns capítulos rompantes de humor. Tem gente que consegue trazer análise sobre isso, falando assim, tá vendo, isso aqui é uma suspeita de XYZ. Você tem a possibilidade de, que nem a gente fez, fazer uma discussão na questão, uma visão mais social da coisa, né? Efeitos colaterais sobre uso de internet ou não, pertencimento de grupo, a ação do adolescente, a identificação. Isso aqui é um assunto que ele tem muita água para rolar. Eu acho que a proposta dessa série foi muito interessante, ela realmente provocou muita gente, né? Não tem plot twist, é isso aí que vocês estão vendo mesmo. Vamos ouvir agora as partes, né, do que está acontecendo, né? Então, confesso que no segundo, me corrige, Elisa, você que lembra, o segundo ou terceiro capítulo que ele conversa com a psicóloga. É o terceiro. E na hora que ele tá ali, você vê, ele tem uns rompantes de humor, ele tem hora que ele tá falando, de repente ele explode, ele começa a agredir. Mas também, assim, se ele participa dessa comunidade, né, que
pelo que é agressiva, né? Que é contra a mulher, que ele tem a raiva, né? Exato, direcionado. A menina não gosta dele, né? Então por isso que ele vai. Ele tem tanta raiva, né? E meio que ele joga essa raiva pra cima da psicóloga ali, né? Joga. E eu acho super interessante a escolha da série de ter colocado uma mulher para conversar com ele, porque ele dá a entender logo no início, assim, que teve outros psicólogos que conversaram com ele, e eu acho que as palavras psicólogos me chamam a atenção de, assim, eram homens. Sim, só que eram a série homens. colocou mulher para evidenciar mais ainda essa raiva que ele tem. Tanto que também me chama a atenção que quando ele é preso lá, né, detido, falam que ele precisa de um responsável legal acompanhando ele. Ele não escolhe a mãe, ele escolhe o pai. Ele escolhe o pai. Tipo assim, eu acho que colocando mais ainda essa raiva, talvez nessa situação de quando ele escolhe o pai, seja de vergonha de olhar pra mãe, tipo assim, eu feri uma figura feminina e eu não vou chamar uma figura feminina para me representar aqui, vou chamar uma figura masculina, e talvez ele não tenha pensado que o pai se decepcionaria tanto com ele. Mas é legal a jogada que a série faz nesses 2 episódios, no primeiro que ele chama o pai e no terceiro que coloca uma psicóloga mulher para conversar com ele. E fica nítido, né, o quanto que, assim, foi nutrido uma revolta, né, assim, se ele foi rejeitado por uma menina, por uma suposta namorada, alguma coisa, logo ele tem que detestar, tem que agredir e tem que generalizar, ou seja, não basta ser só uma pessoa, tem que ser todas. Detalhe, né, aquela menina não quis ele, é uma coisa. Todas as mulheres do mundo é outra, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não pode generalizar dessa forma, não deveria, pelo menos, né? E ele continua a chamar pelo pai também, né? No 4º episódio. Se não me falha a memória, sim. É que ele liga pro pai e fala que vai se entregar, né? Que ele vai se declarar culpado. E tá no Viva Voz, e ele fica super constrangido por saber que a mãe e a irmã estão ouvindo, né? Eu não me recordo... incel, né, que eles falam na série, que os incels, né, que são esses, a comunidade dos rejeitados, né, então eles se reúnem, eles meio que se acolhem, mas por trás disso tem uma nutrição de uma revolta, né, de uma sede por vingança, de uma sede por agressão, né, um assunto desse ele vai longe. Realmente, eu acho que, pelo menos a gente tentou trazer aqui essa reflexão, né? Ninguém está mais certo que ninguém. Eu acho que a ideia é trazer uma reflexão sobre como é que tá essa comunicação, quem são esses jovens, qual que é a realidade que eles estão ouvindo, né? Que eles estão entendendo como realidade. Será que é desse jeito mesmo? Será que realmente é nessa proporção 80-20? E quem é que põe essas ideias, né? E não só isso, a questão não é encontrar um culpado propriamente dito, mas a gente pôr a mão na consciência e falar assim, o que estão consumindo e qual o poder de condução, né, desse mundo virtual, dessas pessoas que disfarçadamente, como acolhedores, podem estar tirando proveito disso. Né? A revolta é do idealizador da coisa e ele faz o outro fazer por ele. Né? E é o alerta da coisa do cuidado, né? Como que a gente pode chegar, não tem uma fórmula mágica, queríamos, né, quiséssemos que tivesse, né? Não tem uma fórmula mágica de falar assim, você vai acessar a pessoa falando desta forma, né? Eu acho que aqui a gente fala muito de psicoeducação, mas é muito complicado, né? Mas só a gente voltar no tempo lá, quando nós éramos adolescentes também. As crianças são bobas e os adultos são chatos. E aí vem aquela coisa, e até um tanto satírica coisa, vamos dizer assim, né? Vamos falar sobre um assunto de violência. Aí um adulto prepara o material para um adolescente que está naquela fase do desafio, né? Aí chega lá com o material, entre aspas, didático, mas didático até meio infantilizado, frente a um adolescente que já sabe de muita coisa, fica um material até meio
meio bobo, né? Pra falar, fica muito bonitinho, muito fofinho. O adolescente olha aquilo e fala assim, tá achando que eu sou o quê? Uma criança? E aí a chance dele aderir ou ouvir aquilo que você tem pra falar é muito, muito menor. Às vezes, se aproximar da linguagem dele e, sabe, se aproximar da linguagem não é você falar palavrão, não é você ser estúpido, não é isso, mas às vezes, ao invés de ser aquela coisa tão formal, né, você vai atender um jovem ali de 15, 16 anos, e vem e fala assim, boa tarde, tudo bem com você? Como é que você está? Não, e aí, como é que você está? E aí, o que você conta hoje? Não, uma linguagem um pouco mais acessível. Uhum. É assim que eles vão conseguir trocar ideia com a gente, né? Não é com muito formalismo, porque senão a gente fica aquela coisa. Para os adultos, eu tenho que responder isso. Você tá selecionando o próprio comportamento deles. Para a criança eu não dou atenção, o adolescente, tá? O ponto de vista do adolescente. Para a criança eu não dou atenção, para o adulto eu respondo só o que ele quer ouvir. E a gente nunca acessa os bastidores da coisa. Tá? Então acho que esse vídeo ele mais serve para provocar a reflexão, né? Provocar, ó, estamos falando sobre isso, ninguém vai sair com uma resposta fixa daqui. Vamos provocar o pensamento em vocês. Pelo menos esse era um dos meus objetivos. Alguma coisa a mais para falar, gente? Eu acho que essa série é um alerta, né, para os pais, para os educadores, né, para quem trabalha com adolescente, para perceber que assim existe um mundo aí, né, que a gente não tem acesso e ficar atento a isso, né, e tentar acolher esse adolescente, né, por melhor que a família seja, né, por mais normal que essa família seja, ter um olhar para esse adolescente, né, de repente ir ao encontro aí das angústias dele, aí, porque em algum momento tem um sofrimento ali, né? Esse menino tinha um sofrimento, né? Ele tinha uma visão assim dele de que ele era feio, né? E ele não era feio, né? Ele era muito bonito, né? Então, né? E às vezes a gente não consegue entender isso no adolescente, né? Ele se acha feio, ele se acha desconjuntado muitas vezes, né? Então, se a gente tem um olhar para esse adolescente, né? Eu acho que essa série vem muito falar disso, né? É um alerta, eu vejo assim. É um alerta, né? Para que papel a gente tem enquanto sociedade na estruturação desses adolescentes, né? Eu vejo que os adultos, incluindo nós adultos aqui, a gente se esquece como a gente foi enquanto um adolescente. A gente teve as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos, né? E a cada geração, essa parte da adolescência, ela vai mudando. Eu vejo o quanto os adolescentes de hoje são muito diferentes da minha adolescência, por exemplo. Né? E hoje, né, Thay? É muito diferente. A diferença hoje é que eles têm a internet, né? A gente não tinha isso, né? Eu tava surfando um pouquinho na internet, mas ainda assim eu podia ficar desligada da internet. Eles não, eles estão ligados hoje não. O tempo todo, né? O tempo todo, né? Então, assim, além de todas as angústias da adolescência que a gente sabe, né? Ainda tem essa questão da internet aí, né? Então, meio que parece que foge do controle aí, né? Dos pais, né? Exato. Eu gosto muito de um termo que a Elisa usa bastante. E eu vou tomar a propriedade dele por alguns segundos, tá, Elisa? Falar assim, ela fala muito assim, a gente tem que criar um espaço de escuta. Uhum. O que muitas vezes acontece, a angústia que os jovens sentem é que eles não são ouvidos. Sim. Sabe? Eles não são ouvidos. Então, eles vão ao encontro daqueles que os ouçam. Nem que seja... Os sentimentos deles são diminuídos, né? Que nem eu falei, os adultos têm muito disso com os adolescentes, de é muita frescura, você não tem que se preocupar. Mas, eles não têm as mesmas preocupações que nós adultos, mas eles, enquanto adolescentes, têm essas preocupações. E é onde eu acho que os adultos precisam ter esse espaço de escuta e de acolhimento com eles. Tá bom, o que está acontecendo? Porque a gente também passou por essa fase. Na nossa época, era horrível também a gente tentar se comunicar com o adulto e ter essa recusa, essa rejeição. E a gente continua repetindo esses padrões com eles, o que leva ao que acontece na série, né?
talvez validar o sentimento do adolescente, né? Que muitas vezes a gente não valida, não né? valida. O pai falou, né? Isso é frescura, né? Nada a ver. E, de repente, validar isso, né? Validar o que ele está sentindo, né? Porque ele sente de verdade, longe, né? Aí terceiriza essa escuta para nós psicólogos. Né? É ótimo, a gente desempenha o nosso trabalho lá. Ainda bem que nós Ainda bem porque a gente acolhe, né? Mas, a gente entende. Muitas vezes, a escuta que eles precisam não é a nossa. É a dos próprios pais, por exemplo, da própria família. Que é o que falta. E é muito difícil, na clínica, muitos pais entenderem isso. Sim. Esse espaço que eles precisam ofertar. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, não dá. Ele gosta de jogo tal, eu não gosto, eu não curto. Tudo bem, mas acho que 5 minutos você sentado com ele já é o suficiente. Uhum. É a angústia, né, de querer aquilo. Se eu não tenho espaço de escuta, alguém me acolhe, alguém me escuta, é ali que ele vai se apegar. Nem que essa escuta seja uma escuta falsário, né? Não, ele não, a pessoa que está por trás disso, as pessoas que estão por trás disso, o objetivo não é realmente acolher, é nutrir raiva, por exemplo. Uhum. É um ganho secundário por trás disso. É uma coisa assim, eu vou aproveitar aquela pessoa que está fragilizada e vou trazer para ele fazer algumas coisas ao meu favor. É tipo isso. Ou então, né, eu tô machucado também, então vou doar mais machucado, mais dor para ele, quem sabe ele é uma forma de se aderir a mim. Então é uma forma até artificial de você cativar o outro, diferente de uma visão dos pais, uma visão de um profissional, que ele tá preocupado com a conduta mesmo daquela pessoa, com a saúde mental dela. Nesses grupos, talvez eles vou aproveitar, é o oportunismo da coisa, vou aproveitar isso, não porque eu quero acolhê-lo, isso é artificial, eu vou usar, na verdade, por esse caminho, acessar outra coisa nele. E começam a vir os estragos da coisa, né? É isso. Uma boa discussão. Tem uma muitas reflexões aí para as pessoas. É uma provocação mesmo, né? Acho que o que vale a pena mesmo é deixar a ideia da provocação mesmo, né, da reflexão, e não trazer longe de trazer uma resposta pronta, né? A gente não tem esse poder. A série mesmo, né, o ator que faz pai, ele também tá, né, na criação da história toda. Ele deu uma entrevista, não sei se foi pro Jimmy alguma coisa, que ele fala que não é em busca do culpado, mas a motivação, que é onde eu também falei, que papel a sociedade tem nessa estruturação do adolescente. Sim. O que a gente tem feito para contribuir, não só os pais, mas o entorno desse adolescente também, dessa criança também. A gente está falando do adolescente, mas tem a criança também que está aí na internet, tanto quanto o adolescente, né? É isso. Então, acho que a gente fica por aqui. Acho que teve alguns erros técnicos aí que a gente caiu na nossa rede. Isso faz parte da nossa vida internauta e dependentes da internet. Estamos falando de internet dependendo da internet, mas com a esperança de sempre passar alguma coisa boa. E é isso. Tem um material legal, tem bastante tempo aí. Tomara para não ficar muito mais longo e a gente não ficar em muitas delongas aqui. Gente, de verdade, obrigado. Elisa, obrigado pela presença. Tainara, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vamos organizar, fazer mais algumas rodas de conversa sobre assuntos diversos. Eu acho que é isso. Obrigado para quem assiste. Obrigado pelo carinho. Esperamos que o conteúdo que trouxemos possa ajudar. E qualquer coisa é só acionar e a gente vê, a gente responde, a gente tenta trocar uma ideia, a gente monta um outro tema. E é isso, gente. Obrigado e a gente fica por aqui. Obrigada. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.